Agora vamos falar dessas iniciativas de Dias Toffoli de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht, do Luiz Felipe Salomão, que é corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de fazer aquilo que se chama correição extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba. O Salomão, que era o preferido do Alexandre de Moraes para ocupar a vaga no STF. O Lula depois até emplacou 2 aliados do Moraes no TSE, para diminuir a resistência do Moraes em relação ao nome do Cristiano Zanin. A gente acompanhou e mostrou isso aqui no Papo Antagonista. O Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, relator de casos que apontaram as diárias da Lava Jato, problematizando isso e contrariando os pareceres técnicos dos auditores do TCU, também está aí cotado para ocupar uma vaga no STF. Então a gente viu muitas vezes o Lula dar discursos de vingança em relação, chegou a usar essa palavra, que ia se vingar dos integrantes da Lava Jato, dizer que vocês não iam dormir, iam tomar remédio para dormir, iam provar do próprio veneno, etc. Então, assim, quem está com a caneta na mão no Poder Executivo agora tem esse desejo de vingança revelado e expressado. E a gente tem a sensação de que muita gente, para atender os desejos de quem tem o poder, está tomando decisões nesse sentido e, eventualmente, podem ser premiadas, né, por isso, por essa figura. Isso houve também ao longo do governo Bolsonaro e nós apontamos agora, né? São casos diferentes, mas com essa mesma questão de fundo. O senhor chegou a desafiar na rede social, no Twitter, o Luiz Felipe Salomão para um debate público aberto. Por que o senhor fez isso e o que o senhor gostaria de debater com ele? Eu fiz isso para mostrar a falta de fundamento e a incoerência do que ele fez. Na linha do que você colocou, Felipe, parece que existe uma temporada de caça aberta dos agentes da Lava Jato. E o prêmio de quem caçar os agentes da Lava Jato a perspectiva é ganhar pontos para uma possível indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ou ainda, para usar as palavras do Joaquim Falcão, um grande jurista, ele falou que existe uma espécie de subserviência voluntária, uma submissão voluntária daqueles que querem agradar o dono do poder, o presidente Lula, que vai escolher quem é o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. E veja o que a gente viu acontecer nesse caso do Conselho Nacional de Justiça. Ao longo da Lava Jato, nós tínhamos correições ordinárias das corregedorias todo ano. Tinha uma correição que analisava tudo aquilo que a gente fez. E essas correições da Corregedoria, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, analisam aspectos administrativos. Eles não podem analisar decisões nossas em processos do tipo oferece ou não uma acusação, instauram ou não uma investigação, condena ou não condena, porque isso está sujeito ao exame recursal. Os tribunais existem para rever isso. Mas todo ano a gente tinha uma correção, a gente se submeteu a correções, inclusive correção extraordinária, e aí passados vários anos, de repente, o ministro Salomão, perto de um contexto de indicação de um novo nome ao Supremo Tribunal Federal, dentro desse contexto de vingança do Lula contra a Lava Jato, ele instaura uma nova correição, uma nova inspeção, vai a Curitiba, passa lá 60 dias, fala que ele não pode falar nada que o processo é sigiloso, não dá vista para os autos, para os juízes que pediram vista dos autos, que deveriam ter acesso aos autos, e aí, de modo surpreendente, na iminência da indicação do Lula, agora do novo ministro, ele solta um relatório parcial em nome da transparência. E é uma coisa altamente surpreendente, porque se era sigiloso e não podia nem dar vista para os juízes, como é que solta um relatório parcial em nome da transparência? E se é cabível um relatório parcial em nome da transparência, houve alguma outra sindicância em que ele fez relatório parcial em nome da transparência, ou foi só nesse caso envolvendo a Lava Jato, antes da eventual indicação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Lula? Porque são questões que devem ser perguntadas para o ministro. E mais, lá no relatório, ele traz possíveis irregularidades, passa 20 dias olhando tudo e fala de possíveis irregularidades. O que ele aponta de possível irregularidade? Bom, se a gente vai lá olhar o relatório, ele diz, olha, valores que eram entregues pelas empresas em acordos de leniência eram depositados na justiça e eram devolvidos à vítima Petrobras. Mas espera aí, qual o problema de fazer isso? Aí ele diz, não, você teria que esperar o trânsito em julgado dos processos, o final dos processos, tudo encerrar, não caber mais nenhum recurso. Mas espera aí, esse procedimento, quando existe um acordo, o acordo transita em julgado, você homologa o acordo, passa o prazo de recorrer, você já tem o trânsito em julgado do acordo. E mais, essa prática de devolver os recursos antes do final de todos os processos é a prática que é adotada em todo o judiciário, em todo o país.
É a prática que é adotada em toda vez que tem uma suspensão condicional do processo, uma transação penal, que são modos de você resolver casos criminais em que o réu faz pagamentos. É o modo que foi adotado pela Operação do Rio de Janeiro, pela Operação de Brasília e, inclusive, pelos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Vai falar que eles estão errados também? Ou é só a Lava Jato? O O caso problema do é a trânsito, seletividade e incoerência, Felipe, é o que você mencionou antes. o caso do trânsito em julgado, já vou passar a palavra para Carlos Grebe, eles dizem que é o caso específico envolvendo eventualmente condenação de pessoas que participaram do esquema de suborno, porque o senhor colocou a questão do acordo de leniência. Esse, se é homologado pelo Supremo Tribunal Federal, pronto, quer dizer, aquilo que está previsto no âmbito do acordo pode ser executado. Agora, tem uma outra questão, porque essa é uma acusação que o senhor citou e que, na verdade, está sendo feita contra o Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba, e nós ironizamos aqui no Papo Antagonista, porque é uma acusação de ter devolvido dinheiro roubado à vítima. Eu ironizei imediatamente no Twitter como algo que pode dar cadeia no Brasil para se ver como tudo está invertido. Uhum. Mas qual é? O que precisa transitar em julgado? Bom, você tem processos criminais e processos cíveis. Quando existe um acordo, o acordo é aquilo que a gente chama em direito de procedimento de jurisdição voluntária. Não existe uma briga. O ponto é, o juiz entra ali para ver. As partes atuaram voluntariamente, elas fizeram esse acordo, pergunta para o réu, olha, é tua vontade fazer isso? Você teve debate de alguma coação, alguém te obrigou, colocou uma arma na cabeça, fez alguma coisa? Não. Então tá, então vou homologar. O juiz vai e homologa. Você tem um prazo para a pessoa recorrer daquilo, não recorre, aquilo transita em julgado, o dinheiro está ali, que é fruto do acordo, você devolve para a vítima. E mais, é uma vítima altamente solvente, vamos combinar. Se tivesse qualquer irregularidade, precisasse romper, a Petrobras devolve o dinheiro. Então, ainda que você dissesse, não, mas espera aí, se existir algum risco, a gente não está falando de um Zé da esquina, a gente está falando de uma Petrobras. É uma situação recuperável. Não faz sentido você manter o dinheiro numa conta judicial por anos, 20 anos, até acabarem os processos criminais, remunerados pela TR. A TR, às vezes, dá prejuízo, está totalmente diferente da Selic, defasando o dinheiro da vítima, para a vítima não ser contemplada. É o direito que premia o criminoso e pune a vítima, é o direito penal que a gente vê. E eu concordo com o Felipe quando ele fala que a gente tem um direito penal de duas faces. Agora, um problema, Felipe, é que essas duas faces, a garantista e a punitivista, está nas mesmas pessoas e varia de acordo com a capa do processo.